né, a chamada filosofia platônica. E a gente vai discutir a principal ideia dele, a teoria das ideias, né, que foi a grande teoria original do Platão, que em torno dela girou todas as outras ideias dele. Né? E aí uma frase dele, do livro A República, né, que é o livro mais famoso do Platão, em que ele diz, né, o preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem é inferior. Então, reparem que é uma frase, né, sobre política que, se a gente, né, se lêssemos ela em qualquer lugar, sem, né, a indicação de quem que é, de quando ela foi escrita ou falada, nós provavelmente pensaríamos que ela é atual, né, que ela teria sido escrita nos tempos atuais, que a gente, né, de uns anos para cá, está discutindo muito sobre política, mas não, ela foi escrita pelo Platão há 2.300 anos atrás e falava sobre a política lá na Grécia Antiga, principalmente na cidade de Atenas, né, de onde o Platão é, onde ele viveu. Então, vamos começar. Ó, o Platão, ele era de família nobre, né? Assim como, né, alguns outros filósofos da época na Grécia, outras pessoas famosas ali. Ele era de família nobre, discípulo do Sócrates, ele foi o principal discípulo do Sócrates. Ele por causa do Platão, né, de tudo que ele escreveu sobre o Sócrates, e ele escreveu muito sobre o Sócrates. Ele escreveu mais de 30 livros, mais de 30 diálogos, em que ele descreve as conversas do Sócrates com outras pessoas. E nesses diálogos, né, desses diálogos a gente tira, né, as ideias filosóficas lá do Sócrates. Porque lembrem-se que o Sócrates mesmo nunca, ele não deixou nada escrito, né, ou pelo menos não deixou nada escrito que tenha chego à nossa época. Então, tudo que a gente sabe do Sócrates, da vida dele, né, da condenação dele, da morte dele, das ideias dele, foi através de textos do Platão, que era o principal discípulo do Sócrates. E depois da morte do Sócrates, no ano de 399, o Platão ele ficou com muito medo de também ser, né, condenado, e ele foi embora de Atenas. Ele afastou-se de Atenas, foi para outras cidades, ali na região da Magna Grécia, que era a região do sul que é a região do sul da Itália hoje, e depois de um tempo ele voltou para Atenas, e de volta a Atenas ele vai fundar uma escola de filosofia, a Academia. Né? Existiram várias escolas de filosofia, né, até antes do Sócrates, do Platão, né? Porém, a Academia do Platão, ele fundou ela com o objetivo de formar novos cidadãos para a cidade de Atenas. Lembrem-se que nessa época Atenas já era democracia. Então, quem governava Atenas eram os cidadãos. Então, todos os homens maiores de 21 anos, nascidos em Atenas, com pai e mãe nascidos em Atenas e livres, eles podiam ir até a Ágora, né, a praça pública, a praça política, e eles discutiam, colocavam em discussão todos os assuntos referentes à cidade. Todos os assuntos políticos, econômicos, judiciais, tudo era posto em discussão e era uma discussão sempre coletiva que dava ali a resolução dos problemas e as decisões. Lembrem-se que foi um julgamento de praticamente 500 cidadãos que condenou Sócrates à morte. E aí o Platão, considerando que esses cidadãos de Atenas, eles não eram preparados o suficiente, né, principalmente porque ele discordava muito, né, deles terem decidido matar o Sócrates, decidido pela morte do Sócrates, o Platão ele vai criar a academia para tentar treinar, né, e ensinar os novos os novos cidadãos, para que a Atenas fosse governada por cidadãos que fossem, digamos que fossem racionais, que fossem, digamos que, filósofos. O Platão ele vai acabar criando a ideia do rei filósofo, né? E ele vai dizer que do rei filósofo não, do filósofo rei, na verdade, né? Porque não é um rei que tem que se tornar filósofo, seriam os filósofos que tinham que se tornar reis, né? Reparem que tem diferença,
né, se você trocar as palavras. É diferente um rei que se interessa por filosofia e passa a ser considerado um filósofo, e é diferente de um filósofo que primeiro se torna filósofo, ou que é filósofo digamos que de vocação na vida, e se torna rei, e chega ao posto de governante. Então, para ele, os filósofos que deveriam governar. Mas isso a gente vai discutir mais para frente. Uma ideia básica do Platão, né, que ele também era contra os sofistas. Lembrem-se que os sofistas eram aqueles professores de retórica que ensinavam retórica para os cidadãos de Atenas, para que eles pudessem convencer lá na discussão política, e, porém, os sofistas não se importavam com o que os seus alunos iam dizer, se era verdade, se era mentira, se eles iam mentir para poder conseguir o que queriam, para conseguir benefícios próprios. Então, por não se comprometerem com a busca pela verdade, né, na hora de ensinar filosofia, de discutir filosofia, o Platão vai criticar os sofistas, e o Platão ele vai afirmar que, né, lembrem que os sofistas, a principal ideia filosófica deles é que a verdade é relativa, né? A verdade é o que eu considero como verdade, pode não ser o que outras pessoas consideram que é verdade. Então, a verdade é relativa. E é uma ideia coerente, né? É uma ideia coerente. Porém, o Platão vai questionar essa ideia e dizer que algumas coisas, né, devem existir como parâmetro, né, de verdade para todos os homens, para todos os seres. Então, que algumas coisas deviam ser estabelecidas como verdades para todo mundo. E essas verdades deveriam ser descobertas pelas pessoas. E daí, então, né, os sofistas estariam errados, segundo Platão. Né? Continuando, né, de onde Platão tirou né, as influências dele para criar a ideia, né, da teoria das ideias, que é a principal ideia do Platão, ele tirou daqueles filósofos da natureza que a gente viu lá no começo do ano. Né? Ele tirou a ideia de verdades imutáveis do Parmênides, a ideia de que nada muda, a ideia da verdade múltipla de Demócrito. Lembra que o Demócrito era da escola dos atomistas, aqueles que tiveram lá a intuição do átomo, ou seja, a verdade múltipla. A verdade, ela, para você entender ela, você tem que separar em pequenos pedacinhos, tem que pensar ela dessa forma, que tudo que existe é formado pela junção de pequenos pedaços, né, que se unem de uma determinada forma e permitem a existência das formas diferentes que tem no mundo. A noção de que a verdade só pode ser expressa de forma abstrata, ele vai pegar do Pitágoras, que era lá o filósofo da natureza, que vai dizer que os números que eram a arqué, né, a substância que gera o universo, porque o Pitágoras, né, lembrem-se que ele vai afirmar que tudo que existe no mundo pode ser transformado em números. Né? Tudo pode ser pesado, medido, quantificado. Então, e os números, eles são uma forma abstrata de você interpretar as coisas que existem no mundo. Né? Então, você falar que uma bola de boliche ela pesa 5 quilos, né? Você está pegando um objeto real, né? Você está pegando um objeto real e você está transformando ele, parte do que ele é, porque ele pesa 5 quilos, então ele tem 5 quilos de peso nele. Só que quando você fala que ele pesa 5 quilos, e você imagina, né, você está abstratamente, você está na sua mente, né, colocando uma informação que é a informação de 5 quilos. Só que essa informação de 5 quilos, né, não corresponde exatamente ao objeto de verdade. Por quê? Porque o objeto ele não tem só peso, ele tem forma, ele tem tamanho, ele tem cor, pode ser que ele tenha, né, se for outro objeto, pode ser que ele tenha odor, pode ser que ele tenha gosto. Então, você pega um objeto real e tira dele a ideia, uma ideia abstrata sobre ele, que faz parte do entendimento dele, faz parte do objeto. Então, eu consigo ter uma noção um pouco melhor do que é uma bola de boliche, se eu tiver a informação antes de ver uma na minha frente, de que ela pesa 5 quilos. Então, essa abstração de que o conhecimento verdadeiro se encontra nesse abstrato que a gente tira das coisas, o Platão vai pegar do Pitágoras.
E essa parte da abstração vai ser muito presente na teoria do Platão. Tá? Então, partindo, né, para a teoria das ideias. O Platão, ele vai criar como ideia principal a chamada teoria das ideias. Segundo ele, as ideias, né, das coisas, as ideias, são verdades imutáveis e eternas, que só podem ser acessadas, alcançadas pela razão treinada. Ou seja, um ser humano que não treina a sua razão, né, que não se empenha em treinar o seu conhecimento, o seu pensamento, ele não vai conseguir acessar as ideias. Ele precisa, então, treinar. Não é simplesmente ele ter a razão que ele vai conseguir, né, acessar as ideias. E através da capacidade de entender e relacionar as ideias, a chamada dialética. Não se comprometam com o entendimento sobre o que é dialética agora. Tá? A gente vê isso depois de uma forma mais tranquila. Tá? Só vamos entender a teoria das ideias. Tá? Esse esquema que eu fiz aqui, para vocês, para ajudar a compreender, é o seguinte. O Platão, ele vai dizer que existe, né, nesse nosso mundo aqui, existem dois mundos diferentes, convivendo, digamos que convivendo um acima do outro. Aqui, né, digamos que no solo, né, no mundo real, no mundo material, digamos assim, que ele vai chamar de mundo sensível, né? Esse nosso mundo material, tudo que existe nele, então todos os objetos, todas as coisas que existem nele, nós, né, nossos corpos, porque nossos corpos existem nele, tudo que existe no mundo material, né, tudo que tem matéria, tem duas características. Faz parte do mundo sensível, né, está dentro do mundo sensível, e tem duas características. É imperfeito e é finito, ou seja, um dia vai ter fim, um dia vai acabar. Então, tudo que vocês pensarem que existe, qualquer objeto, qualquer coisa que existe, por mais sólido que seja, por mais forte que seja, um dia vai quebrar, um dia vai estragar, um dia vai apodrecer, né? E um dia vai deixar de existir. Então, e nada que existe é completamente perfeito. Nada é completamente perfeito. Tudo que existe no mundo material tem alguma imperfeição na ideia do Platão. Tá, gente? Não estou falando de imperfeição de, eu tenho, sei lá, eu tenho uma mesa e ela foi feita de madeira e a madeira é perfeita, não tem um furinho, não tem uma marca, não tem nada. Não é isso, tá? Não é esse tipo de imperfeição. É a imperfeição de fazer parte de um mundo material que um dia vai se destruir, que um dia vai ser destruído, um dia vai quebrar, um dia vai apodrecer, né? Então, então o mundo real tem essas duas características. Tudo que existe no mundo material tem essas duas características, né? Tentem pensar aí, né? Façam um exercício. Tentem pensar em algo material que não tem essas duas características, né? Talvez a gente, né, não consiga nem pensar em algo. Porém, não é só esse mundo que existe. Existe também acima, né, vai dizer o Platão, acima. E por que acima? Porque ele é mais importante. Porque ele é elevado, ele é evoluído, ele é melhor. O mundo das ideias. O que seria o mundo das ideias? Seria o mundo das formas, o mundo do pensamento. Nesse mundo das ideias, nesse mundo das ideias ficam as ideias das coisas. De quais coisas? Das coisas que existem no mundo material, no mundo sensível. Por isso que vocês estão vendo aí uma setinha, né, do mundo das ideias para o mundo sensível, que é o mundo real, mundo material. Então, tudo que existe no mundo material
existe a ideia disso lá no mundo das ideias. Então, só que as ideias, ao contrário do mundo real, dos objetos reais, as ideias, elas são perfeitas e são infinitas. Daí, elas existirem para sempre, a serem, né, infinitas, uma ideia não pode ser destruída. Né? Vamos supor, né? Vamos pegar aí o exemplo da mesa, igual eu falei. Existem talvez bilhões de mesas no mundo. Mesa de escritório, mesa de cozinha, mesa, né, infinitas. Se todas as mesas forem destruídas no mundo inteiro, a humanidade faz uma revolução contra as mesas e a gente destrói e queima e quebra todas as mesas do mundo. Deixa de existir todas as mesas do mundo. As mesas, né, físicas, materiais. A ideia do que é uma mesa vai deixar de existir? Não vai. Né? Quando a última mesa for quebrada e destruída, a ideia do que é uma mesa vai sumir da nossa cabeça, do nosso pensamento junto com a mesa? Não vai. Então a ideia da mesa, ela vai continuar existindo, mesmo que não haja mesas, porque a ideia é infinita. Ela sempre existiu. E a ideia já existia antes de existirem as mesas materiais, antes de alguém fazer a primeira mesa. Então, ela é infinita. E as ideias, elas são perfeitas. Ou seja, na ideia, a ideia da mesa, né, a ideia de mesa que existe no mundo das ideias, ela não tem uma imperfeição. Né? É uma mesa perfeita. Né? Só que se vocês forem procurar nas mesas que existem aqui no mundo real, né, vocês as mesas, né, reais, materiais, vocês provavelmente vão achar uma imperfeição em todas as mesas. Né? Nem que seja a imperfeição de que um dia ela vai apodrecer, de que um dia ela vai quebrar, de que um dia ela vai deixar de existir, de que o material dela vai, de algum modo, né, ser corroído pelo tempo, né, por cupins ou sei lá o quê, por ferrugem ou né, sei lá o quê. Então, seriam dois mundos. Então, tudo que existe no nosso mundo real, no mundo material, é uma cópia imperfeita da ideia dela que fica lá no mundo das ideias. Né? Então, vou dar outra explicação. Então, pensem assim, essa questão da mesa. Quando o construtor que foi fazer qualquer uma das mesas que existe no mundo, quando a pessoa foi fazer a mesa, ela teve que tentar acessar a ideia da mesa. Porque antes de fazer a mesa, ele teve que pensar como que ele queria que a mesa fosse feita. E todo mundo que constrói um objeto, constrói ele querendo que ele seja o melhor possível. Ninguém constrói, né? Eu vou construir uma mesa e eu quero que ela seja a pior possível. Eu quero que ela seja torta, eu quero que ela seja bamba, eu quero que ela seja frágil. Né? Ninguém constrói objeto nenhum assim, com esse pensamento. A gente sempre constrói objeto com com pensamento de que ele seja o melhor possível. Né? O mais duradouro, o mais firme, com a melhor qualidade. Então, a ideia é que ele seja feito o melhor possível. E aí, não adianta. Mesmo que o melhor construtor do mundo faça uma mesa com a madeira mais nobre que existe, aquela mesa ali, como ela é uma mesa real, material, ela é imperfeita. Né? Por quê? Porque principalmente, mesmo que ela não tenha nenhuma imperfeição, né, no material dela, mas um dia ela vai destruir, ela vai deixar de existir. E isso faz com que ela seja parte do mundo real e não uma ideia perfeita. Mas na hora de construir, o construtor ele teve que acessar a ideia perfeita da mesa no pensamento dele, na cabeça dele. E né, uma outra forma de se pensar, de se entender esse mundo das ideias. Né? É um exemplo que tem no livro Somos Todos Canalhas, do professor de filosofia Clóvis de Barros. Ele fala o seguinte, ele dá o exemplo seguinte, você olha, você está andando na rua e aí você vê, aqui no interior é mais fácil disso acontecer, né? Não em qualquer lugar da cidade, mas é mais fácil, você vê uma galinha, né? Calçada, assim, num terreno vazio, você vê uma galinha. Um animal, né? Uma galinha, um animal.
Aí você olha e você sabe que é uma galinha. Por que você sabe que é uma galinha? Porque te ensinaram que aquilo é uma galinha? Não. Porque quando na escola, pela primeira vez na vida, a professora estava te ensinando a ler e a escrever, e ela escreveu a palavra galinha para te ensinar, e te mostrou um desenho de uma galinha, aquele desenho que a professora te mostrou, ele é totalmente diferente dessa galinha real que você está vendo. Só que aí você vai e olha outra galinha, você vê uma galinha na televisão, num filme, num seriado. Aí você vê uma galinha num desenho. E você sabe que todas elas são galinhas, né? Principalmente as que são reais, né? Não exatamente as de desenho, mas você vê que aí você vê uma galinha. E aí você pensa, né? Pensem comigo. Cada galinha que existe no mundo inteiro tem a sua particularidade. Seja na cor, seja no tamanho, seja no que for. Então, se você pegar todas as galinhas do mundo e comparar, você vai achar pelo menos uma particularidade em cada uma delas. Só que você olha para elas, para todas, e você sabe que todas são galinhas. Então, como é que a gente consegue, nosso cérebro consegue, olhar para galinhas de cores diferentes, de tamanhos diferentes, em lugares diferentes do mundo, consegue olhar para elas e consegue, em questão de milésimos de segundo, saber que aquilo é uma galinha. Porque o nosso cérebro, o nosso pensamento treinado, ele consegue entender, compreender o que é a ideia da galinha, a forma, o mundo das ideias também, a gente pode chamar ele de mundo das formas. Então, a ideia do que é uma galinha, né, que é a ideia da forma da galinha, está presente no mundo das ideias. E quando a gente vê uma galinha no mundo real, o nosso cérebro automaticamente vai no mundo das ideias, pegar a ideia do que é uma galinha, e a gente sabe que aquilo é uma galinha, né, por conta disso. Porque a gente acessa as ideias e as ideias são perfeitas e infinitas. Então, essa teoria do mundo do mundo das ideias do Platão é basicamente em torno dela que vai girar todas as, digamos que vai girar todas as outras ideias filosóficas do Platão. Tá? Para poder, digamos que, ajudar ainda mais a explicar o mundo das ideias, ou fazer uma referência do mundo das ideias com o mundo, para se entender melhor na prática, o Platão ele criou a alegoria do mito da caverna. Né? Vamos ler o texto, tá? Vou ler o texto e aí vou colocar uma imagem e vou explicar. Um grupo de prisioneiros vive no interior de uma caverna, só enxergando projetadas na parede sombras dos objetos que existiam do lado de fora. Capazes apenas de enxergar essas sombras, acreditavam que esta era a realidade. Contudo, um desses prisioneiros consegue se libertar e caminha em direção à saída. Depois de se habituar à luminosidade, que inicialmente o cega, lentamente, com muito esforço, ele consegue enxergar um mundo mais complexo e rico, o chamado mundo das ideias. Este esforço de sair da caverna não era uma possibilidade para todos, era a tarefa do filósofo e seu papel era o de comandar as pessoas que se encontravam no fundo da caverna a uma nova vida. É o texto, digamos que assim, é um texto quase original, e aqui é a imagem. E aí vocês vendo a imagem, eu vou explicar. Reparem, eu vou usar aqui o marcar caneta para poder circular, para vocês entenderem direitinho sobre quem eu estou falando. No fundo de uma caverna vive um grupo de pessoas, que é esse grupo de pessoas aqui. Eles estão acorrentados ali desde criança, desde muito pequenininhos. Ou seja, eles, desde quando eles se lembram, eles conseguem se lembrar, eles estão acorrentados, eles vivem acorrentados. Então, eles não conseguem sair da caverna. E viver acorrentados, para eles, é a vida normal. E aí tem uma abertura na caverna pela qual eles recebem comida, recebem água, das outras pessoas, dos outros habitantes, que querem manter eles ali no fundo da caverna. Pessoal, é uma alegoria, tá? Explicando, é uma alegoria. Ou seja, é uma história que ela é do jeito que o Criador fez. Não se deve questionar uma alegoria.
né? Não se deve questionar, porque ela é uma história fictícia, tá? Ela é do jeito que ela é. Essas outras pessoas, para enganar os que estão acorrentados no fundo da caverna, eles acendem uma tocha, né, na entrada da caverna e eles mostram, né, para as pessoas acorrentadas sombras dos objetos que existem no mundo real. E aí as pessoas veem essa sombra se mexendo, veem a sombra de coisas diferentes e acham que aquele ali é o mundo real. Só que aí, né, e eles vivem ali por anos dessa forma. Passa um tempo, um deles percebe que as suas correntes estão quebradas, que ele está solto. E aí ele sai da caverna, que aqui nesse desenho é mostrado né, é mostrado pelo rapaz aqui, principalmente, né, o de roupa vermelha, né? E aí, esse aqui, o de roupa vermelha. E aí, então, o outro rapaz de branco aqui estava tentando convencer ele a voltar para a caverna. Mas, o que ele fez? Ele, percebendo que ele estava livre, percebendo que ele estava solto, ele se esforça e ele consegue sair da caverna. Ao chegar na porta da caverna, o sol bate no rosto dele e ele fica quase cego, né? O sol dá aquela impressão de luminosidade imensa e aí ele se esforça e aí ele vai forçando a vista, ele vai conseguindo se adaptar até que ele consegue enxergar. E aí ele enxerga o mundo imenso e riquíssimo que existe. E aí ele vê o mundo real, ele vê o mundo colorido, as formas das coisas, e aí ele percebe que aquele ali é o mundo de verdade. Não era o que eles viam no fundo da caverna. E aí então ele volta porque ele quer ajudar a galera que vivia com ele no fundo da caverna. Ele volta e ele fala, ele conta para as pessoas, só que as pessoas não acreditam. Por quê? Porque o fundo da caverna para elas é uma segurança. Ali elas nunca tiveram nenhum problema. Ali elas nunca foram atacadas. Ali elas não têm problema. Elas recebem comida, recebem água. Elas não têm problemas ali. Então é uma segurança que elas não querem abandonar. E o que essas pessoas fazem? Elas dizem que se ele não sair dali, se ele tentar levar elas à força para fora, eles vão matar ele. Né? E aí então o que o Platão quer dizer com isso? O fundo da caverna é o mundo real, material. Então, para quem fica apegado ao mundo material, quem acha que o mundo material é, né, o mundo real aqui, esse mundo material, que isso aqui é a verdade, isso aqui é o melhor que existe, está enganado. Vive no fundo da caverna sendo enganado. O mundo das ideias, que é um mundo onde as coisas são perfeitas, onde está o conhecimento verdadeiro, na alegoria, é a parte de fora da caverna. Né? E aí, o rapaz que conseguiu sozinho, mas com muito esforço, chegar até fora da caverna, é o filósofo. Né? E qual é o papel do filósofo? É tentar levar, segundo Platão, é tentar levar todas as pessoas até, né, fora da caverna. E por isso que ele volta. Né? E aí, ele já aproveita para fazer uma crítica à sociedade, à sociedade da cidade de Atenas, na época que ele viveu, que condenou e matou o seu mentor, o Sócrates. Né? Já que ele fala na alegoria que as pessoas ali, que são as que são, né, ignorantes, porque não conhecem o mundo real, o mundo verdadeiro, dizem que vão matar ele, se ele não sair dali, se ele não parar com aquilo. E foi o que Sócrates fez. Ele não parou de tentar fazer as pessoas entenderem mais das coisas e acabou sendo morto. Então, esse mito da caverna, ele é uma alegoria, né, que o Platão criou, em que ele explica, né, como é que funciona esse mundo das ideias. Ok? Então,